Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, queridos amigos que nos acompanham nesse canal de conhecimento que são as reuniões da Seitinoye nas mais diversas áreas. Por isso é com muita alegria e com profunda gratidão que acolho a todos vocês que estão entrando agora nesse canal maravilhoso de grandes conteúdos, onde estudamos a verdade e aplicamos na vida prática. Por isso, conseguimos solucionar todos os nossos assuntos da vida cotidiana. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco hoje. E para você que já está acostumado a nos acompanhar todos os dias, também seja muito bem-vindo. É uma grande alegria juntos estudarmos um pouco mais a verdade, aprofundarmos a nossa consciência de filhos de Deus que somos e, a partir disso, encontrar aqui, agora, um caminho feliz, que é isso que a prática da Seitinoye nos leva a conquistar. E como vocês todos sabem, nós utilizamos sempre um livro base, um livro-texto, para falar sobre o tema que nós vamos estudar no dia de hoje, que será: a base do seu empreendimento deve ser a harmonia familiar. E que livro nós vamos usar? Nós vamos usar da nossa coleção A Verdade da Vida, volume 7, que é um guia para a nossa conduta diária. Sabem por quê? Vamos fazer alguns comentários sobre essa obra a partir aqui da orelha do livro. Olha o que o nosso mestre diz. Não desejaria você ser uma pessoa que vive exteriorizando toda a sua força com fé inabalável de que somente vitórias existem em seu caminho? Não gostaria você de ser capaz de manter sempre o sorriso, dizer palavras de amor e ainda elogiar sinceramente o próximo? Este livro explica como se deve viver e constitui um manual indispensável para você vencer na vida. Olha que perspectiva a leitura dessa obra maravilhosa
dessa coleção A Verdade da Vida, que em cada volume vai explicar detalhadamente como deve ser a nossa compreensão sobre a verdade e como aplicá-la na vida prática. Por isso, é um livro básico para todos vocês que estão praticando o nosso ensinamento. Então, indo aqui para o prefácio, quero apresentar o livro para você. Se você está chegando e não conhece, você vai ficar apaixonado pelos 18 itens esclarecidos aqui pelo nosso amado mestre Masaharu Taniguchi, que é o autor dessa obra. E no prefácio ele já nos motiva e já coloca algumas perguntas para a nossa reflexão. Por exemplo, o que constitui a essência do homem? De onde vem a vida do homem? Para onde ela vai? Será o homem um ser meramente material e carnal? Será sua mente apenas algo resultante da ação ou da emissão de uma máquina automática chamada cérebro? Olha que questões importantes. De início, nós começamos filosofando, não é? Porque a partir das perguntas apresentadas, nós vamos questionar, levantar suposições, hipóteses, e aí a partir de um raciocínio que vai sendo conduzido pelas respostas, pelas explicações aqui colocadas, ao final do livro a gente já terá se elevado um pouco mais espiritualmente. Porque você sabe que a prática da Seichi-no-e passeia pelo caminho da espiritualidade, que é a base da verdadeira conquista como filhos de Deus que somos. Em seguida, o nosso mestre coloca aqui, num segundo parágrafo da segunda página do prefácio, que não é numerada, mas quando você tiver o livro, você vai entender direitinho o que estamos falando aqui agora. O homem possui dentro de si uma força infinita. Ele é isento de pecado. E enquanto essa força infinita, esse desapego, essa ideia central, que não somos filhos do pecado, somos filhos da luz. Nós somos seres detentores da luz. A luz já existe dentro de cada um de nós. E com a leitura do livro e com a prática do ensinamento, essa luz vai se tornando um luzeiro cada vez mais potente. Depende do seu comprometimento com a verdade que a Seichi-no-e traz para a sua vida pessoal. E isso, não adianta isso ficar como conhecimento teórico, é que o nosso amado mestre continua dizendo. Essa força se manifestará subitamente quando a verdade for gravada no fundo do subconsciente e se tornar convicção. Olha que grande passo a gente dá, e esse passo, quem é que nos leva a conquistá-lo? A leitura diária, a compreensão, a clareza que a gente vai conquistando na medida em que praticamos esse sublime, perfeito e completo ensinamento chamado Seichi-no-e, que quer dizer lar do progredir infinito. Bom, para discorrer então sobre para responder aquelas perguntas colocadas no prefácio, né, que acabei de mencionar, o mestre elaborou 18 itens que constituem o modo de viver do praticante da Seichi-no-e. Por exemplo, tire o máximo proveito das horas matinais. Para que ficar dormindo tanto? Se quando a gente se conecta com Deus, nós desenvolvemos atividades cada vez mais prazerosas. Viva sorrindo alegremente. Para que tristeza? Quando a gente vê a vida com alegria, a alegria é um atributo que, como filhos de Deus, nós já possuímos. E quando chamamos a alegria, até para o próprio treino do riso, a alegria se manifesta. E a alegria vence toda e qualquer forma de infortúnios. Nós vivemos segundo os princípios do relógio do sol. O que seria isso? É o terceiro item. Nós só registramos o lado positivo da nossa vida. Os fatos que nos trouxeram evolução, alegria e principalmente aprimoramento. E assim são vários títulos que vão sendo desenvolvidos pelo nosso autor, sempre nos conscientizando de que o modo de viver da Seichi-no-e é perfeito, mas é preciso que a gente pratique.
Se não houver a prática, não conquistaremos nada. E o que compete agora ao tema de hoje, que a base do seu empreendimento deve ser a harmonia familiar, é o item 18, que esclarece, que traz para nós algumas, diria, gostosas reflexões, porque nada é pesado. Tudo depende da leveza com que a gente encara as situações da nossa vida. Então, esse item 18, ele começa na página 228. Se você tem o livro aí, você pode buscá-lo, só que antes de falar propriamente da conduta que devemos manifestar dentro do nosso lar, porque ali é o lugar, o primeiro lugar que a gente conhece quando vem se manifestar como filho de Deus nesse plano das 3 dimensões. Todos nascem num lar. E o lar para nós representa o ninho, o aconchego, aquele lugar gostoso, onde todos se encontram para falar coisa boa, para desenvolver atividades cada vez mais arrojadas, para trabalhar os verdadeiros sentimentos. E como a gente sabe que tudo começa no pensamento, olha, voltando um pouquinho no livro, olha o que o mestre diz aqui na página 214. Nossos pensamentos são como ondas de rádio. Embora invisíveis aos olhos carnais, eles constituem um tipo de movimento vibratório. Então, enquanto estamos pensando, falando, agindo, ao nosso redor vai surgindo, então, esse movimento que é o resultado dos pensamentos, das palavras e das atitudes que a gente toma no dia a dia. Mesmo um pensamento que assoma a nossa mente apenas por um momento, não é algo transitório, que desaparece logo em seguida. Pelo contrário, ele vai se propagando, alcança as mentes de todos os seres vivos que existem no universo e, encontrando uma mente adequada para recebê-lo, aí se fixa, cresce e, afinal, se concretiza. Então, como é importante a nossa conduta mental, postura mental. E a prática do ensinamento nos leva a isso. Porque a nossa Seichonoye, em princípio, ela é uma filosofia, um modo de pensar. Num segundo momento, ela passa pela religião, porque quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida e estar em contato contínuo com Ele, nós vamos acertando todas as nossas situações. E vamos vivendo aqui agora uma vida feliz, uma vida planejada, construída sobre uma base sólida chamada imagem verdadeira. A nossa doutrina chama a essa perfeição inata, que todos nós trazemos como filhos de Deus, imagem verdadeira. E ainda essa expressão se completa com harmonia, perfeição, porque são os atributos que acompanham a manifestação da nossa essência. E é importante a gente colocar esses princípios logo de início, porque nós vamos falar do lar. Nós vamos estudar um pouco sobre o seu empreendimento. O maior empreendimento que nós possamos conseguir aqui nesse mundo terreno, a base para ele se tornar uma evolução e um desenvolvimento sadio, próspero, é a harmonia familiar. Então, assim, temos que falar de pensamentos, de palavras e de atitudes. E mais embaixo aqui, ainda na página 215. Originalmente, fomos feitos para levar uma vida maravilhosa, gozando de perfeita saúde, prosperidade e felicidade como filhos de Deus que somos, bastando para isso que não tenhamos pensamentos sombrios, cheios de ódio, rancor, medo ou pensamentos que atraiam a pobreza e a doença. Olha como isso é básico, é fundamental. Reconhecer mentalmente que somos todos filhos de Deus.
a abençoar a nós mesmos, o nosso nascimento e todos aqueles filhos de Deus que compõem o nosso lar, ou que compõem a nossa empresa, ou que fazem parte do nosso trabalho, porque a gente vai ampliando isso e levando esse princípio, esse fundamento básico para todos os locais onde nós estamos vivendo naquela hora, naquele momento. Se somos agora infelizes, isso é consequência do fato de termos tido demasiada propensão para olhar o lado negativo das coisas, de termos vivido com a mente presa às coisas negativas e perdido a liberdade mental de olhar para a luz, porque somos filhos da luz, somos trabalhadores da luz. E quando a luz avança, a treva desaparece. Foi assim que começou a nossa Seita Noé. A luz vai avançando, transpondo fronteiras. Temos um livro maravilhoso sobre um dos grandes pioneiros dentro da nossa literatura, que trouxe a verdade da vida para o Brasil, que se você quer conhecer e aprofundar no nosso ensinamento, do professor Miyoshi Matsuda. A luz avança, transpondo fronteiras. Então, o modo de viver da Seita Noé se baseia nesses aspectos básicos que acabamos de colocar. Desde o prefácio, desde a menção de alguns itens que compõem essa obra, e agora entrando propriamente no tema de hoje. A base do seu empreendimento deve ser a harmonia familiar. Porque todo mundo faz parte de uma família, não é? Isso é comum a todos os seres humanos. O lar, vou repetir, deve constituir o nosso ninho, aquele lugar de aconchego, aquele lugar agradável para onde a gente tem vontade de voltar correndo para contar as coisas que aconteceram naquele dia, para planejar, junto com todos os membros da nossa família, tudo aquilo que a gente quer resolver, ou no nível individual, ou no nível familiar. Tudo depende da questão a ser conversada naquele momento. Então, por isso, o nosso mestre já diz aqui, a partir da página 18, ele já vai trazendo algumas considerações sobre o que constitui, o que pode reinar num verdadeiro lar. E aí ele diz aqui, nós vamos passear pelo tema, buscando aqueles pontos importantes. Caro leitor, mas já está fazendo um convite para você, que vai ler a nossa obra maravilhosa, A Verdade da Vida. Rompa a barreira construída pelo objetivo errôneo de trabalhar. Uma das coisas importantes, nós vamos falar de empreendimento, nós vamos focar a questão, uma das questões que manifesta na nossa vida quando a gente pratica a Seita Noé, que é a prosperidade. Então, prosperidade começa não só nesse espírito de harmonia, mas o espírito de servir, de não trabalhar só pensando no dinheiro que a gente vai ganhar. O dinheiro vai ser uma consequência, porque à medida que você aplica o ensinamento, você vai descobrir que dinheiro é energia. E quando a gente utiliza o dinheiro com esse sentimento, com essa energia que naturalmente ele possui, nós vamos atrair aquilo que for necessário para nós. Essa é a verdadeira riqueza. Não precisa ficar pensando numa conta bancária alta. Basta que você renasça para alguns pontos primordiais, que começam dentro da nossa família. E como nós somos membros de uma família, tudo começa então em nós. Quando a nossa visão se tornar correta, a gente vai olhar o mundo e toda a situação ao redor com uma perspectiva maravilhosa. E aí ele diz assim, se antes você trabalhava apenas para si mesmo, de agora em diante, vai trabalhar de forma mais ampla, ou seja, para o benefício de todos. Então, quando trabalhamos, quando saímos de casa, quando vamos para a nossa empresa, para o nosso local de trabalho, para a nossa loja, seja o empreendimento que for,
se a gente está em harmonia, se a gente já desenvolve um lado positivo com as questões que surgem dia a dia para a gente resolver, isso já vai me acompanhar como uma atmosfera. Porque como formamos a nossa atmosfera? O pensamento não é uma onda vibratória? Não desencadeia um movimento, como disse lá nas páginas anteriores? É disso que a gente tem que cuidar. Cuidar do que a gente pensa, filtrar as informações que chegam. Porque é assim que nós vamos harmonizando com o todo. Primeiro comigo, em seguida com todos aqueles que fazem parte da minha família. E indo para o nosso trabalho, todos que compõem o local, o ambiente onde a gente trabalha, também constituem uma família. E assim a gente vai, como eu disse aqui, ampliando. E com isso, diz aqui na página 221, o nosso amado mestre Masaharu Taniguchi, diante de você se abrirão um novo céu e uma nova terra. E isso porque a sua visão com relação ao mundo será totalmente diferente. Então, são alguns aspectos que eu quis voltar aqui, dentro do próprio livro, para você entender que viver a Seichonoye é transformar o nosso lar. Ele já é, na essência. Mas, através da prática, nós vamos lapidando aquilo que vai sendo necessário e ele vai se tornando cada vez mais um lar Seichonoye. E o que quer dizer lar Seichonoye? É o lar do progredir infinito, não há limite. Porque quando a postura mental está ligada a Deus, está em harmonia, reverenciando a própria vida, a vida dos antepassados, a vida dos pais e de todos aqueles que constituem a nossa família, não há por que encontrar obstáculo. Ou, se vão surgindo algumas coisas aparentemente mais difíceis de resolver, nós já sabemos o caminho. E qual é o caminho? Volver a mente para Deus. Mas para se conectar a Deus, é fundamental um requisito. Qual? Estar em harmonia. Então, na nossa conduta diária, nós aprendemos a refletir todo dia, a arrepender todo dia, perdoar todo dia, e a cada dia a gente renasce. Por isso que a nossa vida vai se tornando, pouco a pouco, um verdadeiro lar Seichonoye. Em seguida, a página 230, o nosso mestre coloca algumas coisas da vida cotidiana. Engraçado que ele usa até uma expressão aqui, num dos infernos domésticos. O que ele quer dizer com isso? Que se lá dentro do lar há muitos sermões, há muita discussão, há muitas palavras sombrias e negativas, ele não é um inferno, ele é o céu. Ele é o estado mental de harmonia de estar ligado a Deus. Porém, se as atitudes das pessoas que ali convivem não vê o lado bom, não chama a presença desse Deus poderoso, que constantemente está enviando para nós a sabedoria necessária, esse lar então pode se transformar no oposto. Em vez de harmonia, aí começa a se manifestar a desarmonia. E é claro que se a desarmonia aparece, tudo que combina com ela vai acompanhando. A tristeza, a mágoa, a inveja, a hostilidade. Então alguém precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão que a gente toma quando está praticando a Seichonoye? Eu vou olhar somente o lado positivo. Eu vou registrar somente as qualidades dos meus familiares. E assim nós vamos caminhando, conquistando cada vez mais essa liberdade, né? De ação. Aí, página agora 231, o segundo parágrafo. O principal motivo porque muitos lares não são verdadeiramente Seichonoye, repletos de paz, está no fato de que, nesses lares, todos pensam displicentemente que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. Olha o elemento-chave. Para que o nosso relacionamento dentro de casa seja harmonioso, autocontrole. Eu não vou falar o que eu bem entender. Eu não vou colocar palavras ferindo todos aqueles que estão ao meu redor a partir de mim mesmo.
Porque a nossa consciência não vai ficar feliz quando a gente usar o oposto, mas é a escolha nossa, né? E quando entendemos que somos Seichanoye, nós vamos desenvolvendo virtudes. E uma dessas virtudes é o autocontrole. E o nosso mestre diz assim, o autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo. Olha, cada vez que eu me controlo, cada vez que eu me administro, do ponto de vista da essência, dizendo no meu pensamento, se o fato estiver contrário, isso não existe, não existe, não existe. Precisa ter coragem para fazer isso. Em vez de olhar o que está acontecendo, nós saímos daquela situação, olhamos aqui de fora, nesse momento a imagem verdadeira se manifesta, e aí a gente pode louvar, reverenciar. Embora você não esteja falando nada, mas só no nível do pensamento. Isso não existe, não existe, não existe. Esse não é o aspecto verdadeiro do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, dos meus filhos. E quando a gente evoca essa essência, ela se faz presente. E aí a gente se controla. E um desses momentos que o autocontrole é fundamental, momento das refeições, o mestre diz aqui. Não fazer reclamações quanto à comida, porque a comida é uma bênção. A comida vai trazer os nutrientes necessários que serão transformados em energia pelo próprio corpo. Já fomos programados por Deus assim. Então, nós abençoamos o alimento. Por isso, nós, praticantes da Seichanoye, olha o que diz aqui, agradecemos a todo alimento que nos é servido e também as pessoas encarregadas de prepará-lo e servi-lo, considerando-as portadoras das dádivas de Deus. Então, ao sentar-se à mesa para tomar sua refeição, agradeça a Deus que lhe deu esse alimento. Você pode não concordar do jeito que foi preparado, mas se você colocar a gratidão em primeiro plano, o alimento se tornará saboroso. Porque tudo que entra pela nossa boca é dádiva. Jesus já deixou bem claro isso para nós. O que faz mal para nós não é o que entra, porque o que entra já está preparado pela programação de Deus para ser assimilado, nutrindo todas as células, e desassimilado, mandando embora aquilo que não é mais necessário. Que nessa cadeia que é, né, de todos os seres vivos, isso cai na terra, o solo é Deus. Então o próprio solo já transforma tudo aquilo que a gente jogou ali como resultado da nossa desassimilação. Agora, então, o que é que faz mal para a gente? O que sai. E o que é que sai da nossa boca? A palavra. E o autocontrole trabalha junto com o controle do pensamento, o controle da palavra que eu vou utilizar. Por isso, nós da Seichanoye utilizamos uma oração rapidinha, só para a gente se posicionar naquela hora, agradecendo a Deus, aos antepassados, aos nossos pais e às pessoas que prepararam aquele alimento. Aqui no nosso livro, Minhas Orações, aqui dentro, tem uma oração rápida, curtinha. Quer ver só? É aqui, quer ver? Deixa eu achar. Neste momento recebo o amor, a vida e a sabedoria de Deus através desse alimento. Que a glória de Deus se manifeste através da minha vida. Aí em seguida a gente agradece. Agradece a Deus, agradece aos antepassados, nossos pais e a todas as pessoas que prepararam aquele alimento para nós. Porque imagine só a cadeia que é. Aquela coisa que é lançada no solo como uma semente, depois do solo estar preparado, que recebe rega, nutrientes e vai crescendo. Estou falando dos vegetais, né? Que coisa mais linda. E hoje, com essa harmonia que a gente deve buscar para viver com o meio ambiente, nós estamos fazendo a nossa horta orgânica. Pode ser lá no apartamento que você mora, isso não é desculpa. Se não tem um grande espaço, não tem problema. Dentro das vasas, das floreiras,
A gente pode ir criando aí a nossa horta orgânica e com isso nós vamos vivificando os alimentos. E essa cadeia maravilhosa que é do lançamento da semente, do preparo e de a rega e tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da planta, chega a hora da gente colher e nós mesmos vamos saborear aquele alimento tão gostoso, nutritivo, como é, por exemplo, a hora pronobis. Acho que vocês já devem saber disso, né? Mas o nosso momento aqui não é para receita. O nosso momento é sim uma receita, mas uma receita em termos de postura mental e postura nas ações, né? Nos atos. E o mestre ainda diz aqui, ó, o autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem, estou repetindo. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo, é fazer com que o nosso eu superior triunfe sobre o nosso eu inferior. Isto é, nós temos aquilo que é a essência perfeita, maravilhosa, como filhos de Deus em espírito. Porém, vimos para o mundo tridimensional, onde vamos utilizar o corpo carnal, que é a nossa parte material, nosso corpo físico. Mas dentro do nosso corpo físico, no interior de todo o corpo físico, existe a presença eu sou. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Todos nós somos vida de Deus. E quando a gente mantém essa postura, o eu superior vence o eu inferior. Na verdade, não é que vence, porque o superior sabe que o inferior não existe, porque só existe um. É essa conquista gradativa que nós vamos chegando quando exercemos o autocontrole, junto com a gratidão. Continuando. Aí, imagine agora o contrário, como o nosso mestre faz aqui, na página 231. Ele diz assim, não havendo autocontrole, o nosso falso eu começa a se impor, quer dizer, vai aparecendo, querendo se manifestar. E então, não poderemos encontrar paz e progresso em lugar algum. Em seguida, o nosso amado mestre, o autor dessa obra grandiosa, nos convida para uma suposição, uma imaginação. Então ele diz assim, imagine o que poderá acontecer se um indivíduo perder o autocontrole no local de serviço, deixando estourar sua ira ou ficando com a cara amarrada, como ele faz frequentemente na sua própria casa. Aquelas pessoas que agem na dualidade, isto é, dentro de casa faz de qualquer jeito, e quando está no trabalho, muda completamente, né? No trabalho pode ser atencioso, gentil, educado, mas dentro de casa acha que pode fazer de qualquer jeito, porque todo mundo já é da família mesmo, não tem problema. Essa não é a atitude correta. Então o mestre nos leva a imaginar, se a pessoa age assim, nessa dualidade, lá no local de trabalho, se ela esbravejar, né, ficar irado, e se ele for alguém que ocupa um cargo de chefia, se essa pessoa no trabalho age dessa forma, sendo um chefe, qual será a consequência com os seus subordinados? Está aqui. Seus subordinados jamais o respeitarão verdadeiramente, o ambiente de trabalho será sempre desagradável, a produtividade será baixa e a ocorrência de falhas e erros será frequente. Isso se ele for o chefe. E se ele for o subalterno? Se ele for o empregado? Continuando aqui. Se essa pessoa for um subalterno, seu chefe o demitirá imediatamente. E imaginamos também o que pode ocorrer com um comerciante, aquela pessoa que tem uma loja, né? Ou então aquele que oferece serviços para as pessoas. Mas vamos para o comerciante em primeiro lugar. Se lá na sua loja ele vive dando vazão à sua irritação, como costuma fazer em sua casa, certamente que a chegada de clientes, o afluxo de clientes irá diminuindo cada vez mais até cessar por completo. Vejam as consequências de uma cara amarrada, de uma manifestação íntima de descontentamento.
Isso, como é movimento, né? O pensamento é movimento, é onda vibratória, vai desencadeando ao redor. E isso vai se espalhando. E isso vai contagiando todas as pessoas que estiverem vibrando naquela frequência. Porque semelhante atrai semelhante. Se o nosso trabalho na empresa vem se desenvolvendo de maneira satisfatória, ou se a afluência de clientes em nosso estabelecimento comercial tem sido boa, isso se deve à nossa virtude de autocontrole. Então, dentro do lar, o autocontrole, a conduta correta e o sentimento de gratidão, em todos os momentos, principalmente quando a família estiver reunida, é básico para que o nosso empreendimento aqui fora, progrida, cresça, né? Infinitamente. Porque a gente vivendo nesse tipo de lar, nessa situação harmoniosa, nós carregamos essa sensação com a gente. E se carregamos, todos os lugares onde chegamos, isso vai contagiando, conforme eu disse anteriormente. E aquele ambiente vai se tornando alegre, feliz. E em todo lugar onde brilha o sol, onde brilha o entusiasmo, a alegria, o sentimento de gratidão, é como os insetos que gostam de luz. Todas as pessoas são atraídas pela luz, porque todos já trazem dentro de si essa luz. E praticando o ensinamento e agindo de forma correta, nós vamos gradativamente, na medida em que damos prioridade para essa escolha, de olhar, de fazer o melhor, de olhar de forma positiva, tudo vai mudando ao nosso redor. E quando a pessoa não encontra, não manifesta esse controle interno que ela tem, vive perdendo, vive agindo de qualquer jeito. O que significa a perda do autocontrole? O nosso mestre diz aqui na página 233. A perda do autocontrole dentro do lar provém do afrouxamento do espírito. Isto é, aquele pensar assim, ó, fora eu vou caprichar e dentro de casa eu vou relaxar. Porque já é tudo amigo, já é tudo conhecido mesmo. A gente já convive aqui no dia a dia. Olha como é importante se posicionar na vertical. E o que é viver a vertical? É cada vez mais manifestar a verdade, que eu sou filho de Deus, sou feliz, sou alegre, sou saudável. Olha o diário de elogio entrando aí, para você reconhecer suas qualidades. E se você reconhece as suas, imediatamente você começa a olhar isso também, detectar isso, reconhecer isso em todas as pessoas da família. Olha, gente, como não é complicado, mas exige escolha. E quando praticamos a Seitianoye, nós somos orientados por Deus para fazer a melhor escolha. E olha o que o nosso mestre diz no meio do parágrafo, o primeiro e único parágrafo da página 233. O lar é o lugar que nos proporciona a maior parcela da nossa verdadeira felicidade. Portanto, tornar sombrio o nosso lar, agindo de forma negativa, extravasando a ira, a impaciência e muitas vezes a violência, isso vai tornar esse lar cada vez mais sombrio. Na essência ele não é, mas como quem vive ali está vivendo de uma forma completamente distinta daquilo que é a verdadeira sabedoria, nós vamos semeando a discórdia. E é tão mais simples optar pela harmonia, pela felicidade, porque isso tudo vai se espalhando no nosso ambiente. E aqui agora, toda a família vai se tornando feliz. E o mestre vai mais adiante aqui. Ele diz que se a gente começa a agir de forma explosiva, irada, perdendo o controle, olha o que acontece. Quanto mais violentamente manifestarmos nossa ira em palavras e na expressão facial, mais aumentará a nossa exasperação. Quer dizer, mais contagiado pela impaciência, pela ira, até caminhar para outras coisas tão fatais, chegando, por exemplo, no ódio.
E não é só isso não. E as alterações que acontecem no nosso corpo físico? As funções fisiológicas começam a se desequilibrar. Claro, porque começa no pensamento, manifesta na palavra que declara, a expressão facial mostra o que está acontecendo aqui dentro, não tem como esconder. Por isso que o mais importante é optar pela harmonia. Mas a harmonia é uma virtude que a gente constrói. E quais são os tijolinhos, a argamassa? O que eu preciso usar? A gratidão, a alegria, o amor, a sabedoria. Olha aqueles recursos que, através da meditação Shinsokan, nós evocamos, nós contemplamos, quando vamos sentar no colo de Deus. Se tornar um com o próprio Deus. Tudo isso são os atributos divinos que vão se manifestando. E se a gente não tomar as rédeas, se a conduta estiver errada, se a gente não tomar a decisão e fazer a melhor opção, não, eu sou filho de Deus, portanto, eu vou viver como filho de Deus. E assim, lendo os livros, lendo as revistas, praticando a meditação Shinsokan, nós passamos a completar, né, o que seria o terceiro grande fundamento da nossa doutrina, que é compartilhar o amor, dedicação de amor ao próximo, levar essa verdade para o maior número possível de pessoas através de atos de amor. E se a opção não for essa, imaginem a cena. O marido chegando em casa, assumindo o direito de zangar, de reclamar de tudo que está acontecendo ali. A mulher, por sua vez, também se acha no direito de ficar amuada, cara fechada. Olha o que vai acontecer num lar assim. Se acha no direito de cada um, mas não pelo lado correto e positivo. Nós, vou repetir o que disse agora há pouco, precisamos fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é se colocar no lugar do outro, porque isso é o amor. Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós entendemos cristalinamente o que está se passando na mente dele. Aí, nesse momento, a gente reconhece que estávamos errados. Então, é só a partir daquele momento tomar uma atitude positiva. Qual? Qualquer pessoa consegue manter o autocontrole quando se esforça para isso. Sobretudo porque, se estivermos estudando a Seichanoye, através dos livros, manifestando a nossa postura mental correta, nós conhecemos as leis mentais. A Seichanoye trouxe o esclarecimento. Enquanto Jesus trouxe a graça de declarar que somos todos filhos de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós, a nossa Seichanoye, através de Masaharu Taniguchi, trouxe a compreensão. Então, através das leis mentais, nós vamos entendendo que todo sentimento, quando manifestado por meio de palavras e expressões faciais, tende a aumentar. Mas quando? Ele completa aqui. Uma vida repleta de alegria, a saúde do corpo, o aumento da capacidade, isso tudo só pode ser conseguido em ambientes onde reina a harmonia. E a harmonia, bem como a beleza, só se alcança quando existe controle. Onde não há controle, não pode haver nem harmonia, nem beleza. E em seguida, o mestre traz a questão do universo ao nosso redor, o macrocosmo. Por que o universo se mantém completo, perfeito? Porque todos os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, todos mantêm o controle, porque são regidos pela sabedoria infinita de Deus, a mesma que se aloja em nós também, nós como seres humanos, lá como seres elementais da natureza. Tudo aquilo que foi criado por Deus com uma finalidade, o sol para nos aquecer, transformar a energia do nosso corpo na vitamina D, cada um com a sua função. E por que não ocorrem falhas no universo? Porque eles não têm um negócio que o ser humano permite que manifeste, chamado ego.
como lá não existe a presença do ego, que seria a teimosia, a escolha errada, tudo permanece perfeito. Não há atraso, a não ser como já foi programado por Deus. Quando a terra, toda aquela coisa como é que eu estou querendo colocar aqui agora? O ano bissexto, por exemplo. Quando fevereiro chega até 29 dias, e assim por diante. Então, a comparação que o mestre faz aqui com o universo é para deixar essa proposta para a nossa reflexão. O universo é regido pela sabedoria de Deus, então ele trabalha de forma perfeita. O universo aqui no meu interior também é regido pela sabedoria de Deus. Mas enquanto eu não mantiver as atitudes corretas para permitir que essa essência divina se manifeste concretamente aqui e agora, pela minha escolha correta, se o contrário aparecer, é a desarmonia que vai se instalar. E qual empreendimento pode prosperar quando há desarmonia, tanto para aquele que comanda, quanto para aqueles que formam os diversos setores de uma empresa ou de uma loja e assim por diante. Então, começa dentro do lar. Se no lar afrouxarmos os freios da alma e gritarmos e esbravejarmos à vontade, dando vazão às nossas iras e irritações, entraremos em choque com os demais membros da família, tal como astros, no caso do macrocosmo, desviados de suas órbitas. Consequentemente, será como se não existisse o lar, apesar de existir a casa. A casa é o espaço físico, mas aqui nós estamos falando de harmonia do lar. O lar é o ninho, o lar é o lugar do aconchego, o lar é o local de encontro de almas. E qual a sugestão que o nosso mestre dá aqui a partir de agora? Mesmo que os membros de sua família cometam erros, não lhes passe sermões. A gente não precisa ficar usando a palavra no sentido, você errou, você tem que fazer assim. Não. Troque isso pelo amor. Em vez de passar sermão, olha o convite que vem aqui. Visualize a natureza divina de cada membro de sua família e desperte essa natureza divina. Olha como é simples. Primeiro visualiza. Com os olhos fechados, a gente visualiza sem interrupção, sem erro e sem distorção, desde que naquele momento concentremos o pensamento na imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Olhamos tanto a nossa, quanto olhamos a do outro, porque eu e o outro somos um. É isso que a nossa Seitinoye esclarece. E desse jeito, por intermédio da oração é declaração da alma. E quando declaramos do profundo da nossa alma, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é a própria vida de Deus. E fica recitando essa expressão continuamente, o que essa recitação vai produzir? Vai produzir as ondas vibratórias que vão atrair todos os corpúsculos necessários e então a manifestação da imagem verdadeira da pessoa, a partir daquele momento, começa a se manifestar. Então é nosso dever não olharmos para a doença, para a infelicidade, para a falta disso, para a falta daquilo. Não, vamos fazer o contrário. Nossa Seitinoye é arrojada. A gente extravasa o senso comum, porque em vez de olhar o que está manifestado, nós criamos no pensamento o perfeito, visualizamos o perfeito, lançamos no universo o perfeito. E qual é o benefício? A perfeição aparece, porque a palavra é força criadora. Na mente nós estamos imaginando, criando junto com Deus, através da oração. E assim, visualizando a imagem verdadeira, perfeitamente saudável de sua vida, o estado doentio ou todas as infelicidades vão pouco a pouco se desaparecendo, né? No ambiente doméstico, as pessoas frequentemente se esquecem de tratar os seus familiares com palavras educadas e amáveis. Faltar com respeito às pessoas da família jamais contribui para tornar agradável o ambiente do lar. O homem filho de Deus,
Portanto, mesmo os nossos familiares não são nossas propriedades particulares. O lar é uma academia, onde os filhos de Deus devem juntos concretizar uma vida realmente digna. Então, a primeira academia que a gente conhece, quando está aqui manifestados, né, nesse plano tridimensional, todos nós vivemos num lar. E, conforme ele colocou aqui, para não passar sermão, para não utilizar palavras que possam ferir o coração do outro, pretender melhorar alguém, repreendendo, lançando-lhe palavras de cólera ou apontando as falhas, é tão absurdo quanto esperar que da desarmonia nasça a harmonia. Onde começa tudo, então? Aquele que vive repreendendo seus familiares só consegue estragar o ambiente, só semeia discórdia no ambiente. Que tal a gente tomar uma atitude diferente a partir de agora? Porque se você é um grande empresário, se você recebeu de Deus a missão de servir a humanidade, quer seja oferecendo serviços, quer seja proporcionando às pessoas aquela felicidade que vai transformar a vida da própria pessoa, isso retorna para quem ofereceu. Por isso que todos que abrem o seu empreendimento com essa finalidade, servir a Deus, tornar feliz o maior número possível de pessoas, o que vai acontecer? Qual o principal benefício? Você carrega a harmonia com você, você espalha a harmonia onde quer que você chegue, a harmonia vai contagiando como um vírus, sabe? Aquela substância invisível que vai operando no íntimo de cada um, e isso vai tornando os lugares cada vez mais, não só felizes, porém, o que é básico, conforme o tema, harmonioso. E esse é o ponto essencial. Não ficamos mais julgando ninguém, né? E nem lançando palavras impensadas para as pessoas. É tomar o lado, é olhar o lado diferente. É tomar a decisão de, em vez de buscar crítica, em vez de lançar crítica, a gente troca pelo elogio. Por isso que a nossa Seitinoye tem o diário de elogio. Qual a finalidade dele? É onde eu vou escrever e reconhecer, registrando todas as minhas qualidades. Eu começo pelas minhas, eu vou estendendo esse elogio ao meu pai, minha mãe, meu esposo, os sogros, sogra e filhos. E assim a gente vai contagiando esse planeta com a atmosfera da luz. Fisionomia serena, palavras amáveis e gratidão mútua são requisitos indispensáveis para que seu lar se transforme num verdadeiro lar Seitinoye. Caro leitor, e o mestre dá mais uma recomendação aqui, na página 240. Não fira seus familiares com a mente, nos pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E o pensamento também é onda vibratória, porque as mentes se comunicam. Então, também não é reprimir a raiva, como ele fala aqui, ó. Reprimir, guardar a raiva não é suficiente. Olha o conselho. É preciso elevar-se espiritualmente a ponto de não sentir raiva. É simples. A prática diária da Seitinoye nos ajuda a conquistar esse patamar da verdadeira harmonia. Que enquanto estiver apenas reprimindo a raiva, esta ficará acumulada nas entranhas, lá na essência do nosso ser. Aí, o que vai acontecer? Quando uma pessoa fica reprimindo o desejo de fugir de alguma coisa ou de alguma situação, ela pode contrair, por exemplo, uma doença que não a deixe sentar-se confortavelmente. Que quem depois tiver o livro vai poder ter o esclarecimento necessário. Caro leitor, onde quer que vá, leve sempre aos semelhantes o espírito de gratidão, palavras de amor, sorriso afável. Coisas boas atraem
coisas boas. Olha as leis mentais que a gente citou anteriormente. Aqueles que vivificam os outros também serão vivificados. Somente onde há o espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável, nasce a atmosfera da harmonia. E somente dentro da atmosfera de harmonia processam-se o verdadeiro crescimento e progresso. Por isso, com o surgimento da Seicha-no-ie, a humanidade está descobrindo uma nova vida, uma nova maneira de olhar para todas as situações. E isso começa dentro do lar, e como eu disse, a gente vai carregando em forma de atmosfera, isso se instalando dentro do meu empreendimento, pela lei mental, semelhante atrai semelhante. Haverá progresso, melhoramento em todos os sentidos. Então, por isso que a base do seu empreendimento deve ser a harmonia familiar. Porque se o lar ali já se forma uma família maravilhosa, nas empresas também se formam famílias maravilhosas, famílias lá no ambiente de trabalho. Com o surgimento da Seicha-no-ie, o homem descobriu um outro eu, o seu eu verdadeiro, feito de espírito, imortal, ilimitado, livre de doenças e de sofrimentos, originalmente puro e imune às máculas do pecado e predestinado a viver uma vida repleta de harmonia, felicidade, saúde e prosperidade. Que magnífica reabilitação de toda a humanidade! Que mensagem maravilhosa para toda a humanidade! A verdade vos libertará. E a verdade é essa. Somos todos vida de Deus, filhos de Deus. Por isso que todo dia nós praticamos orações corretas. Aqui há vários modelos no livro Minhas Orações. A leitura da Sutra Sagrada, que é o nosso Evangelho, que no dia a dia nos permite, através da leitura diária, declarar o que verdadeiramente somos. Qualquer uma das sutras que a gente faça, não só para nós, para os nossos antepassados, para os nossos familiares, será aquele momento de verdadeira declaração do que existe de verdade. E só existe Deus e o que vem de Deus. E para que eu veja Deus em tudo, eu me conecto com Ele. Meditação Shinsokan. E através da meditação Shinsokan, eu vou, imaginando aqui, uma coisa um pouquinho além. Eu imagino que eu estou sentada no colo de Deus, recebendo aquele afago do colo de Deus. E Deus dizendo aos meus ouvidos, você é filha de Deus perfeita. Aí a gente sente aquele contentamento no íntimo e dizemos com todo empenho, muito obrigado, muito obrigado. Então não há melhor caminho do que optar pelas melhores escolhas e viver na íntegra, na prática. A Seicha-no-ie é conquistar todos esses valores, porque na essência eles já existem como espíritos que somos. Mas quando vimos como alma de fulano, alma de cicrano, aqui vivendo a Seicha-no-ie, nós vamos conhecer qual deve ser a atitude correta, tanto no pensamento quanto na oração. E com esses dois elementos conjugados, não vou ficar presa ao cérebro. Não imaginemos cérebro, que a gente pensa que ali está a nossa mente. Não, a nossa mente está em todas as células do nosso corpo. Por isso que na meditação Shinsokan, quando contemplamos a nossa imagem verdadeira, essa imagem verdadeira é a verdadeira essência de todas as minhas células. Aí, naquele momento que a gente estiver na meditação, nós vamos enviar uma amorosa gratidão a tudo aquilo que constitui a nossa vivência aqui no nosso interior. E com isso, nós vamos atraindo pessoas, coisas e fatos compatíveis com esse sentimento que vai aflorar no meu coração. Agora imaginem isso dentro do empreendimento. É a mesma coisa.
um chefe ali, aquele que comanda, aquele que é o presidente, se ele mantiver no seu coração esse estado mental de harmonia, ele vai semear a harmonia por todo o ambiente de trabalho. E aí, não só as pessoas, mas tudo aquilo que compõe os ambientes, quer seja máquina, quer seja qualquer tipo de produto, será beneficiado. Porque a gente pensa que as coisas são matéria. Seiichi no Ie esclarece. Em tudo existe a presença de Deus. Mas como Deus não tem forma, ele se manifesta na forma daquilo onde ele vai se projetar. Então, meus queridos, já estamos aqui caminhando para o encerramento, agradecendo a honrosa presença de todos vocês que nos acompanharam nesse estudo hoje. Estejam em paz, estejam com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueçam de compartilhar com um grande número de pessoas, que quanto mais pessoas conhecerem a Seiichi no Ie e viverem em harmonia consigo mesmas, com a sua família e com todas as pessoas que compõem o seu ambiente, como se tornará essa humanidade cada vez mais completa e feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!